Olá, boa tarde, boa noite aos amigos da TV 247. Começando aqui agora o programa Léo ao Quadrado com meu amigo Léo Stoppa. Boa noite, Léo, tudo bem? Boa noite, Léo. Conta pra mim a história desse estúdio maneiro aí, com esse microfonezinho aparecendo dessa forma, duas TV 247, como é que tá? Esse Isso aí tijolinho de fundo, então, é um super style. é um super style, né? Eu saí para passear, cara. Eu fui resolver um problema num cartório e aí o Nicolas estava aqui sozinho, né? Falou, deixa eu dar um lifting no programa. E aí ele fez isso, ele botou um sofá, mexeu o sofá, tirou cadeira de lugar, achou que era melhor eu ficar mais distante. Então agora o Léo ao Quadrado é um sofá aqui. Dá até para trazer um convidado, fazer uma entrevista aqui. Pode ser bem interessante. Você gostou, Léo? Muito bom, Léo. Assim, o Nicolas, ele realmente virou um diretor de televisão, assim, com curto espaço de tempo. A gente tem orgulho desse menino, né? Ah, esse é menino bom, Léo. Esse Esse é o menino bom da TV 247. Como é que você fez, Léo? Explica como é que foi esse negócio. Você conhecia o embaixador do Japão para você importar o Nicolas? Como é que foi isso aí? Não, eu conheci a mãe dele. A mãe, conheci a mãe e. Ah, meu filho, tal, tá. Olha, eu acho que ele tinha 10 anos de idade, Léo, quando ele começou a trabalhar aqui, mais ou menos. Agora ele tá Pois com é. uns 14, mais ou menos. Brincadeira, ele tinha uns 18, tá com 20, 26. Legal, o Nicolas é um gênio na TV 247, o gênio da tecnologia. Mas esse sofá é bem mais confortável mesmo e me incomodava, Léo, porque, por exemplo, você tem um plano melhor. Você corta aí o peito e tal, você sabe dirigir. E eu, como fazia em frente ao computador, eu ficava com cabeção, né? Uma cabeça gigantesca, você não acha? Olha, você ficava com a sua cabeça mesmo, só o quadro, que não era um quadro televisivo, né? Mas era essa mesma cabeça aí, ó. Tinha até a mesma quantidade de cabelo. Não, vou negar não, Léo. Tinha um pouco mais de cabelo. Você tá trabalhando demais e tá perdendo um restinho. Ó, o Batista tá Mas dizendo, é importante fazer esse plano televisivo aí. Olha que legal. no sofá com a Tush. É um programa, pode se chamar No Sofá com a Tush. Mas você me chamou de cabeção, Léo, é isso? Não, eu não te chamei de cabeção. É porque você que tá se chamando de cabeção. Cara, Sua cabeça continua a mesma, mas os cabelos... você sabe que eu nunca consegui comprar um boné? Um boné, um chapéu. Era complicado, Léo. Poxa, mas Mas nem quando você era criança, você conseguia um chapéu de adulto, por exemplo, para poder não, agora disfarçar. mais como adulto, Léo, mais como adulto. Você sabe que eu tinha um problema sério, Léo, que todas as vezes que eu tentava fazer qualquer trabalho na televisão, era impossível destacar o fundo por causa do tamanho da orelha? É mesmo? Eu aparecia, pegava o microfone, tentava fazer qualquer trabalho jornalístico e tentava fazer a passagem. Normalmente, a passagem você contextualiza o lugar. Então, eu estou aqui em tal lugar, o pessoal, mas onde? Eu não consigo ver, eu só vejo a orelha, porque era os orelhões assim aparecendo. Então, quem assiste qualquer trabalho meu anterior à ortoplastia não consegue ver nada atrás. Que legal. Léo, eu curti muito, tô achando bem mais confortável. Se o áudio estiver chegando bem, então tá maravilhoso. Tá muito bom agora, muito bom. Muito bom. Obrigado a todos. Então tá aqui, Elizabeth, o Léo está charmoso sentado nesse sofá. Olha que minha mulher vai ficar com ciúmes, hein? Beth. Não, brincadeira, tá, Beth? Minha mulher é tranquila, super gente boa, e eu sei que foi um comentário simplesmente assim, gentil. Comentário carinhoso, Léo. Carinhoso, carinhoso. E a Adriana falou: careca não fica bem de boné, assume que dói menos. Eu já assumi isso há muito tempo. Léo, o nosso tema principal hoje é o seguinte: começa a Operação Mourão, né? Por quê? Porque teve uma corretora chamada XP que fez uma pesquisa para dizer que o Mourão é muito mais legal do que o Bolsonaro, mais popular, etc e tal. E a mídia, toda ela que apoiou o Bolsonaro contra o Haddad, está desembarcando tremendamente. Capa da Isto É. Capa da Isto É se chama O Imbecil. O imbecil é o Olavo de Carvalho, né? Mas isso se aplica a todo mundo que segue o Olavo de Carvalho. Capa da Veja, né? Compara o Olavo de Carvalho a um grande mictório, né? Então a mídia está indo com tudo para cima do bolsonarismo de raiz, vamos dizer assim, que é o Olavo de Carvalho, e ao mesmo tempo sai uma pesquisa do mercado dizendo que o fodão, que o gostosão é o Mourão. Você acha que eles já estão querendo um novo golpe? Um novo impeachment? Olha, Léo, era a hora, né? Assim, a gente sabe desde o início que isso ia acontecer. A gente só estava esperando o momento em que todos fossem se reunir nesse sentido, e não apenas toda a imprensa, todo o poder financeiro, a elite brasileira ia sacar que o Bolsonaro não representa nem a elite brasileira. A elite ia sacar que o Bolsonaro representa uma elite de fora e ia se unir nessa investida
é o mais bom, Mourão é menino bom, a ponto de, inclusive, gerar aí material para você fazer rima, como você fez uma rima a respeito disso aí, que ficou muito legal. O bom mesmo é o Mourão. Né? Eu tenho destacado esse terceiro turno das eleições presidenciais. E o que eu vejo como um obstáculo para esse terceiro turno acontecer de imediato, que eu sempre vi como um obstáculo, é se o Mourão estaria disposto a dar sequência na reforma da Previdência. Mas, em contrapartida, o próprio Bolsonaro não está conseguindo fazer a reforma da Previdência acontecer, o que significa que a reforma da Previdência ela não é tão garantida como era há um mês atrás. A coisa já começa a balançar, e esse balança pode chamar a atenção das elites da seguinte maneira: olha, estamos apostando tudo na reforma da Previdência e para isso estamos mantendo o Bolsonaro no poder. Só que com esse sonho de aprovar a reforma da Previdência nas costas do Bolsonaro, a gente está destruindo o resto todo. Então esse aqui é o detalhe, né? Para aprovar a reforma da Previdência, precisam manter o Bolsonaro, que é um presidente suicida. Ele vai lutar pela reforma da Previdência, mesmo que isso custe sua reputação, que isso custe sua história. Em contrapartida, os bancos loucos pela reforma da Previdência, inclusive banqueiros brasileiros, começam a perceber que a onda do Bolsonaro é substituir a elite brasileira pela elite de fora. Então eles pensam, o que adianta a gente aprovar essa reforma da Previdência se na sequência esse camarada vai tirar a gente e colocar banqueiros de fora, empresários de fora? Tá tudo muito complicado. Então agora eles começam a chegar à conclusão que talvez segurar o Bolsonaro na esperança que o Bolsonaro aprove a reforma da Previdência pode ser segurar um cara que vai aprovar a reforma da Previdência talvez, mas vai com certeza acabar com o que sobrou do Brasil. Então pode ser que eles já estejam nessa campanha de Mourão é o mais bom. Léo, vamos lá. O Henrique Sobreira de Freitas dizendo: grande abraço para o Henrique Sobreira. Popularidade de Mourão cresce. A do Bozo e do Moro caem. Vem aí um impeachment. Por isso, o caso Queiroz está guardadinho. Carta na manga da direita. Texas cancel Bolsonaro. Léo, o Bolsonaro fez uma frase muito enigmática no dia de hoje. Dizendo, gente, ó, o nosso governo é muito bom, é nota 9, mas semana que vem vocês me ajudem que vem aí um tsunami pela frente. O que será esse tsunami que o Bolsonaro está anunciando? Será que ele sabe de alguma coisa sobre o Queiroz, sobre os filhos dele? O que está acontecendo? Olha, Léo, eu não sei. O Bolsonaro sabe que ele representa interesses contrários aos interesses nacionais e o Bolsonaro sabe que a elite brasileira já sacou que ele não é positivo para a presidência da República. O detalhe é que o Bolsonaro não pode pedir para sair. Hoje começam a ficar claras aquelas ideias de que, olha, será que o Temer realmente queria dar o golpe na Dilma? Será que ele não foi pressionado? O próprio Bolsonaro. Será que ele quer continuar na presidência da República depois de tudo isso? Será que ele não está sendo pressionado? É mais ou menos assim, agora você não pode pedir para sair. Agora a gente te tem com a corda no pescoço. E muito importante, o caso Queiroz, ele não coloca o Bolsonaro na cadeia, né? Um caso anterior às eleições, ainda que exista uma prova de que o caso Queiroz não se limita ao Flávio Bolsonaro, o caso Queiroz esteja conectado também ao Bolsonaro presidente, o Jair Bolsonaro, não é um caso para impeachment, não é um caso para julgamento durante esse período, porque é um caso anterior às eleições. Então o que é importante? O caso Queiroz é um caso para derrubar a popularidade do Bolsonaro e não para impeachment. Mas o Bolsonaro, talvez por inocência ou talvez por tentativa suicida de popularidade, ele já cometeu vários crimes de responsabilidade. E se o Congresso quiser, até mesmo a liberação do porte de armas, eu não digo a posse porque a discricionariedade é do Executivo, mas a liberação do porte de armas é um afronto a uma lei e não existe competência do Poder Executivo para legislar sobre uma coisa que é do Legislativo. Então, ele comete crimes de responsabilidade um atrás do outro. Então, ele é passível de impeachment. O Bolsonaro já está com a corda no pescoço e quem segura a corda é o Congresso Nacional. Agora, o detalhe é a popularidade. É necessário, antes de tirar o Bolsonaro, crescer a popularidade do Mourão, senão despenca tudo e, obviamente, na atual circunstância, não há dúvidas que a esquerda venceria eleições, que é o que desespera a elite. É por isso, então, que já começam a sair essas pesquisas como a da XP e PESP, dizendo que o Mourão é mais popular do que o Bozo. Agora, sobre o tsunami tem várias especulações. Por exemplo, dia 15 de maio, greve geral da educação. Será que o Bolsonaro estava falando da greve geral da educação? Mas tem outras coisas. Tem gente perguntando, será que ele vai confiscar a poupança? Será que ele vai declarar guerra contra a Venezuela? Porque o Bolsonaro é muito imprevisível. O que pode mais acontecer nessa semana que vem? Né? O confisco da poupança eu acho que é uma coisa completamente fora de cogitação. Mas por que ele faz esse terror com a sociedade?
Talvez ele saiba de algo que descobriram sobre ele que vai vir à tona. Importante, olha, o Bolsonaro, ele como presidente da República, ele tem um limite de ação. Ele pode declarar guerra contra a Venezuela e o Congresso pode derrubar isso 20 minutos depois. Ou seja, o Congresso pode estar pronto para chamar uma reunião de urgência e derrubar uma declaração de guerra. Importante, a declaração de guerra, ela possibilita ao governo federal agir naquilo que a gente chama de estado de exceção. O estado de exceção previsto na Constituição, o verdadeiro estado de exceção é isso, estado de sítio, estado de guerra. Então o presidente pode fazer coisas como desrespeitar as garantias fundamentais, as liberdades individuais. Então o Congresso sabe desse perigo, então o Congresso já deve estar esperto exatamente para puxar o tapete e cancelar qualquer declaração de guerra. A declaração de guerra contra a Venezuela, ela é mais lesiva à democracia nacional do que a Venezuela. Uma declaração de guerra contra a Venezuela pode colocar, por exemplo, a polícia do Bolsonaro para começar a invadir todos os inimigos, falando que existe uma conspiração daqueles inimigos com a Venezuela para derrubar o governo Bolsonaro. Então, ela é uma declaração perigosíssima. Eu não acho que seria isso. O Bolsonaro sabe que uma declaração de guerra contra a Venezuela, ela dependeria da anuência das Forças Armadas, que poderiam simplesmente pirraçar, e aí seria estabelecida uma crise, uma desobediência das Forças Armadas ao chefe do Executivo, como também depende da anuência do Congresso Nacional, que pode derrubar a declaração imediatamente, aí ele fica fragilizado. Eu acho que é alguma coisa que ele ficou sabendo que vem por aí para derrubar completamente a reputação e a popularidade dele dentro do bolsonarismo, não na sociedade comum. Na sociedade fora do bolsonarismo, o Bolsonaro já não tem reputação, mas talvez dentro do bolsonarismo alguma bomba está para explodir. Pode ser, tem muita gente achando que ele está falando de fato sobre o Queiroz, Léo. A Maria José diz o seguinte: tsunami foi a eleição dele, né? A renúncia por incompetência seria absolutamente normal, né? E aqui Marcos Moriz está dizendo que tsunami é cortina de fumaça para ofuscar as paralisações. Vilma Gonçalves falando em repressão. Desculpa, pode ser também repressão às manifestações dos professores, que é uma possibilidade. Eu não acredito que o Bolsonaro anunciaria um ato maligno de sua parte. Eu acho que ele estaria, como o presidente Collor, o ex-presidente Collor, chamou a população para apoiá-lo naquele momento em que a Rede Globo começou a atacar o ex-presidente Collor. Eu acho que o Bolsonaro já percebe que vem um grande ataque por aí. Vamos lembrar que o Bolsonaro tem nas suas mãos todo um sistema de inteligência. Então ele já pode ter percebido que vem um grande ataque por aí, denúncias ainda não publicadas. Eu acho que o caso Queiroz não assusta o bolsonarismo. Pode ser que tenham gravações ou coisas semelhantes que realmente não deixem dúvidas que o Bolsonaro estaria envolvido em uma coisa pesada. Coisas, por exemplo, olha, o Bolsonaro é amigo pessoal, tem fotos com o cara que matou a Marielle, ele mora no mesmo condomínio do cara que matou a Marielle. Isso não é forte o suficiente para o fanático e para o bolsonarista. Mas talvez uma gravação do Bolsonaro realmente solicitando alguma atividade criminosa, ou uma gravação do Bolsonaro numa atitude de traição à pátria brasileira, isso poderia pesar contra o Bolsonaro. Então, eu imagino que seria isso. Eu não imagino que seria um caso, por exemplo, eu não imagino que o Bolsonaro tenha medo do caso Queiroz. Isso é uma coisa superada pelo bolsonarismo. O bolsonarismo não se incomoda com o caso Queiroz e não existe tecnicamente a possibilidade do Bolsonaro ser culpado nesse momento que ele é presidente pelo caso Queiroz. Então não há como atingir o Bolsonaro. Lembrando que o fato da Michelle estar com a corda no pescoço pode até causar um certo medo no Bolsonaro, mas é um caso de julgamento no STF, porque existe a competência usurpada. Olha, tudo bem, a Michelle é primeira instância, mas o caso envolve pessoas que têm foro por prerrogativa de função. Então o caso teria que ir para o STF. Eu acho que não seria nada relacionado ao caso Queiroz e não seria nada que o Bolsonaro pudesse se esquivar simplesmente falando. Talvez pode ser uma armação, né, talvez alguém que participou da possível armação da facada pode ter vazado dados que podem vir a realmente deixar, sem sombra de dúvidas,
na cabeça do brasileiro que foi uma armação. Eu não acho que o bolsonarista se incomodaria com isso. Eu acho que o fanático evangélico ia falar que o caso da facada, ainda que sendo fake, é um caso para tirar o PT do poder e foi Jesus que mandou esse caso. O fanático é assim. Assim como o eleitor do Bolsonaro vai falar, não, mas pelo menos ele tirou o PT do poder. Tem que ser uma coisa muito pesada, realmente, para preocupar o Bolsonaro dessa forma. Eu não acho que ele estaria preocupado com a questão dos estudantes, que não é público dele, não é base de apoio dele. Quem estuda não é base de apoio do Bolsonaro. Claro. Léo, aqui, ó, a Conceição está dizendo, a Folha tem a gravação solicitando Caixa 2, lembram? Né? E o Chacal está dizendo que a Globo vai divulgar a facada fake, exatamente o que você acaba de falar. Sobre uma possibilidade também que pode existir, pode ser uma guerra aberta entre o Bolsonaro e os militares, né? Por quê? O Olavo atacou brutalmente os generais, as revistas, né? A mídia agora partiu com tudo para cima do Olavo. Eu queria que você mencionasse essa capa de Veja, a capa de Isto é chamando o Olavo de imbecil, e a Veja chamando o Olavo de mictório, praticamente, né? Será que não existe uma articulação da mídia com os militares para emparedar o Bolsonaro? Será que os meios de comunicação não fecharam uma aliança com o Mourão e aí, de repente, o Bolsonaro vai à guerra, demite um general, demite o Santos Cruz, faz alguma coisa nesse sentido? Pode ser que o Bolsonaro esteja anunciando que vai realmente, não necessariamente retirar, mas tentar retirar as Forças Armadas da sua base de governo. Então seria mais ou menos assim, olha, vem um tsunami por aí, ou seja, ele vai declarar que nenhum general mais participa da sua base de governo e a partir daí tudo pode acontecer. Mas é importante deixar claro que enquanto o Bolsonaro tiver uma base de apoio na população, os generais, eles são simplesmente generais, porque acima do poder de fogo do exército brasileiro, o Bolsonaro prometeu as riquezas nacionais e prometeu à elite dos Estados Unidos uma substituição da elite brasileira. Isso agora se torna muito claro. A elite brasileira que é comunista, segundo o nosso ministro da Educação. Então, qual que seria o detalhe? Olha, que tsunami é esse? Esse tsunami pode ser, por exemplo, que os generais vão começar a falar mal do Bolsonaro após o Bolsonaro despedir todos os generais do governo? Pode ser, claro que pode ser. Porque o Bolsonaro não tem medo de um golpe militar. Eu não acredito que ele tenha medo do golpe militar, porque o Bolsonaro agiu, obviamente, não da sua própria cabeça, mas uma estrutura de inteligência muito grande que fez com que o bolsonarismo conquistasse a base das estruturas militares. Os próprios generais... Existe uma dúvida. O Bolsonaro tem uma dúvida se os generais conseguiriam realizar um golpe militar, porque o Bolsonaro não sabe se as bases obedeceriam aos generais. Da mesma forma, os generais têm uma dúvida se eles conseguiriam ou não levantar esse povo contra o Bolsonaro, e tem uma dúvida também se os Estados Unidos não agiriam para garantir a democracia brasileira. A democracia brasileira é o Bolsonaro presidente, né, obviamente. Então a gente está vivendo um mundo de dúvidas, e a forma que existe de reverter o que está acontecendo hoje é o que começou agora, né? O Mourão é bom. Por quê? Se o Mourão cai junto, a gente tem novas eleições. Hoje não há dúvidas que novas eleições trariam um governo de esquerda, porque o medo da reforma da Previdência, sem dúvidas, mostraria para o povo que não dá para votar mais em quem aprova a reforma da Previdência. Então, a elite não arriscaria anulação das eleições. A anulação das eleições é uma coisa extremamente possível, né? Abuso de poder econômico, de todas as formas, tanto com a utilização de igrejas, quanto com a utilização de impulsionamento de fake news. Tudo isso é abuso de poder econômico, configura aí crime eleitoral da anulação da chapa. Então, se o STF quisesse, anularia quando quisesse. Mas isso, obviamente, traria a esquerda para o poder. O STF não vai arriscar isso. Léo, o Bolsonaro desembarcou em Curitiba, ao lado do Moro. Isso aqui são os protestos dos estudantes, né? Muita gente indo esperar o Bolsonaro, tirando o áudio aqui. A gente vai subir como manchete no 247 daqui a pouco. Recepção muito pesada, né? Tanto contra o Bolsonaro quanto contra o Moro, né? Ele está sentindo que a popularidade dele... Agora, opa, né? Desculpa. A Sandrinha está dizendo, ó, talvez possa ser algo contra o Lula. Mas o Bolsonaro começa a perceber que a popularidade dele desabou, né? Ele está muito mal avaliado e essa revolta dos estudantes ela vai se espalhar pelo país inteiro. Eu não sei se você viu ontem, Léo, para a gente já passar para o tema educação, o Weintraub, na live do Bolsonaro, né? O Weintraub foi a coisa mais grotesca, patética da história do Brasil e eles se superam a cada dia. Ele põe 100 chocolates em cima da mesa
aí ele tira 3, ele está cortando 30% da educação. 30% de 100 é 3, né? 30% exatamente. O cara não, ele é contador, Léo. Ele é contador e não aprendeu a contar até hoje. Então 30% de 100 agora é 3. É aí que eu chamo a atenção, tá, Léo? Ontem eu falei sobre isso, eu acho muito importante que as pessoas percebam o que tem por detrás do governo Bolsonaro. Não é achar que estamos lidando com imbecis, é achar que estamos lidando com pessoas que têm certeza que sua base de apoio é completamente imbecil. Porque imaginar que essas pessoas chegaram à presidência da República não sabendo que 30% de 100 não é 3, é um pouco que menosprezar as pessoas que conseguiram chegar à presidência da República. É lógico que o Weintraub sabe que ele está falando mentira. O detalhe é o seguinte, será que os fanáticos sabem que 30% de 100 não é 3? Então você vê que eles estão jogando constantemente com a falta de conhecimento da sua base de apoio. Quem que é a base de apoio do Bolsonaro? A base de apoio do Bolsonaro é formada por pessoas que acreditam que 30% de 100 é 3. Isso é uma mensagem muito importante. Eles sabem que estão lidando com pessoas extremamente analfabetas, e é porque eles sabem que estão lidando com pessoas extremamente analfabetas que eles não se preocupam em mentir. Eles não se preocupam em mentir, eles estão constantemente fazendo coisas bizarras como essa. Seria como imaginar que o Olavo de Carvalho realmente acredita que a Terra é plana. Não, gente, nesse momento é importante deixar claro que são personagens. O Weintraub, como pessoa, ele sabe que ele está falando uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. O próprio presidente da Casa Civil falando que Deus já perdoou o Caixa 2, eles estão lidando com pessoas que realmente acreditam nessas coisas. Então, quando ele não erra, ele está acertando, porque o Weintraub, ele sabe que essa conta está errada, mas quem fez essa conta na live do Bolsonaro não foi a pessoa, foi a personagem criada por esse político. Isso é que é importante. Essa base de apoio do Bolsonaro provavelmente acredita que 30% de 100 é 3. Parece absurdo isso. Mas, gente, acreditar que essas pessoas não sabem o que é 30% é menosprezar demais o grupo que chegou à presidência da República. É preciso que as pessoas entendam que eles tratam o povo brasileiro como imbecis. E pior, a base de apoio deles é repleta de imbecis que acreditam nisso que eles falam. Né, Léo? A Thelma está dizendo, revolta dos estudantes, rastilho de pólvora. Adriana, que lindo, estudantes na vanguarda. Vão nessa, estudantes, né? Pessoal, lembrando que, na verdade, é 3,5, né? Porque foi 3 chocolates e meio. E aí, eu não sei se você viu, Léo, o Bolsonaro pegando o chocolate da mão dele, comendo na live. Coisa meio estranha, né? Meio esquisita. Bom, o Chacal está dizendo que talvez seja isso. Talvez seja o Supremo anulando a condenação do Lula. Será que é esse o tsunami? Será que eles têm informação de que o Supremo vai tomar uma decisão relacionada ao ex-presidente Lula? Eles vão tentar radicalizar de alguma maneira? Tem um mistério, né? É muito estranho um presidente fazer esse terrorismo, né? Avisar a população. Eu acho que é diretamente ligada a ele. Eu acho que não é uma coisa indireta. Eu acho que é uma coisa diretamente ligada ao Bolsonaro. Para ele dar essa previsão, não seria uma coisa indireta, né? Se ele falasse que teremos um tsunami no Brasil, né? Mas ele pede um apoio para o tsunami que vai acontecer. Mas pode ser, não é impossível que seja isso, não. Seria muito bom que tudo isso acontecesse de uma vez só. Entendi, Léo. Vamos continuar. Mas vamos então continuar no tema da educação, que é o que a gente estava falando, né? Você acha que essa revolta dos estudantes, que está visível no Paraná, está em todos os estados brasileiros, ela vai emparedar o Bolsonaro ou o Bolsonaro vai usar esse tema para atacar ainda mais a educação? Por quê? Hoje tem uma informação muito importante, Léo. Sabe os grupos de WhatsApp do Bolsonaro que foram usados na eleição para difundir a tal mamadeira erótica, essas coisas? Começaram a circular nos mesmos grupos de WhatsApp para a população mais carente várias montagens, várias fake news atacando as universidades. O que dizem as mensagens, né? De que é um antro de perdição, que só se faz balbúrdia, que as pessoas não estudam, que os alunos ficam lá 10 anos recebendo dinheiro público só para fazer festa, um monte de gente pelada nas universidades. Então parece que esse ataque às universidades é muito mais organizado do que se imaginava. Não foi à toa que o Weintraub usou a expressão balbúrdia. O que eles vão fazer? Eles vão bombardear a população mais carente com essa ideia de que a universidade é um antro de perdição. E, evidentemente, a partir daí fecham e privatizam, entregam tudo para o Paulo Guedes. A máquina de WhatsApp voltou a funcionar, Léo. Léo, e veja como que é extremamente coerente o seu ponto de vista. Primeiro,
quem acha que 30% de 100 é 3, obviamente nunca pisou numa universidade. Se a pessoa nunca pisou numa universidade federal, ela não sabe o que acontece nas universidades e ela realmente pode cair nessa conversa. Mas em contrapartida, Léo, nós temos uma coisa que a gente precisa admitir, que é o efeito pedagógico do governo Bolsonaro. Não é simplesmente um grupo de estudantes protestando contra o Bolsonaro. Isso indica que um grupo de pessoas que antes estava ou em cima do muro ou apoiando o Bolsonaro, agora sacou o que o Bolsonaro é. Isso é muito simbólico. Nós não estamos falando de protestos contra os cortes na educação. Nós estamos falando de pessoas que possivelmente estavam antes com o Bolsonaro e agora não estão mais. Nós estamos falando de pessoas que acordaram. E esse efeito de população acordando agora, ele pode se multiplicar. Veja bem, imagine que as pessoas que estão sentindo que a educação está sendo atacada, elas podem ser multiplicadoras de informação. Imagine se cada estudante que se sente diretamente agredido com essa medida do Bolsonaro, multiplica essa revolta e conquista mais 10 pessoas, o que não é impossível. Imagina que um eleitor do Bolsonaro, uma pessoa que foi eleitora do Bolsonaro, ela tem um poder muito maior de conversão de fanáticos do que nós. Eu posso falar desesperadamente com 100 eleitores do Bolsonaro, que talvez eu consiga converter um. Já um eleitor do Bolsonaro arrependido, ele tem uma super capacidade de conversão, que ele pode falar, cara, você lembra que eu estava com você nessa onda de apoiar o Bolsonaro? Pô, mas não é o que a gente estava imaginando, a prova tá aí. O cara fez tudo o contrário, fomos enganados. Então, o que o Bolsonaro percebe como um termômetro dessas manifestações é que a pedagogia chegou, as pessoas perceberam que foram enganadas. E esse setor que está hoje protestando contra o Bolsonaro é um setor com alta capacidade de multiplicação, é um setor composto por jovens, obviamente um setor muito, mas muito forte com o Bolsonaro no passado, que agora simplesmente abandonou o Bolsonaro e não quer mais saber de dar uma chance para o Bolsonaro. Esse aqui é o detalhe. Até então, muitas pessoas estavam querendo dar uma chance para o Bolsonaro. Essa tacada aí foi a tacada final, porque, olha, o povo está tomando nas caras, é desrespeito aos países árabes, principalmente universitários, sabem o que significam os negócios internacionais. Eles podem até ficar calados com o que o Bolsonaro está fazendo vista grossa para não passar vergonha. Mas aí chega num ponto em que 30% significam, por exemplo, acesso ao bandejão. Tem muitas pessoas que estão nas universidades que não têm condições, por exemplo, de pagar um restaurante. Então, aqui na região de Ponte Nova, eu estou cercado por duas grandes universidades, a UFOP e a UFV, a Universidade Federal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Viçosa. A primeira notícia que circundou aqui após esses cortes é que não existiria mais bandejão. Algumas casas alugadas do sistema de pensão pública, que são as repúblicas, né, já estavam sendo devolvidas porque não tinha dinheiro para isso. Isso causa um desespero entre os alunos. Precisamos admitir que tem pessoas ricas nas universidades? Claro, mas precisamos admitir que tem pessoas lá que não têm a menor condição de dedicar aos estudos 10 horas por dia e ainda arrumar um emprego para pagar o almoço, arrumar um emprego para pagar uma pensão. E olha, básico, essas pessoas não estão ganhando absolutamente nada. Nós, como país, estamos investindo nessas pessoas para que elas aumentem nossa produtividade no futuro. Então, essa personalidade de pensar que dar educação para o povo brasileiro é jogar dinheiro fora, é essa personalidade que tem que ser expurgada. E o que eu vejo hoje é que o jovem percebeu isso. O problema não está no corte do Bolsonaro, o problema está na cabeça do Bolsonaro, o problema está na cabeça de um presidente que pensa que educação é gasto. Então, é o problema que precisa ser retirado. Eu imagino que agora, talvez as manifestações não parem se o Bolsonaro voltar atrás, que é o mais importante. Que até hoje, todas as manifestações pararam no momento que o presidente voltou atrás. Agora é hora de ir até o Bolsonaro cair. Léo, tem gente falando que pode ser, inclusive, greve dos caminhoneiros, né? O Ricardo Bol está dizendo que o Bolsonaro está reconhecendo que o governo dele está fazendo água, né? O Cláudio está dizendo, dizem que Bozo está forte, não concordo. Bozo está fraco, mas o povo não sabe disso porque a grande mídia esconde, né? A Isa dizendo, precisamos fortalecer e ampliar a pedagogia da resistência. Concordo com você, Isa, muito bom ter seu comentário aqui. Agora, de qualquer maneira, é um cenário de desmonte do governo, Léo. E eu queria trazer um fato novo, que é o caso do ex-juiz Sérgio Moro, né?
que perdeu o COAF, disse que o COAF não era uma questão pessoal, mas o que está vindo à tona? Né? O que vem à tona agora? O Major Olímpio, que é senador aqui por São Paulo, pelo PSL, revelou um bastidor, disse que o Onyx ligou dizendo assim, ó, abandonem o Moro, não queremos nem saber desse papo de COAF. Ou seja, o Moro tá levando bola nas costas da turma do Bolsonaro, do Onyx Lorenzoni. Por quê? Porque os políticos não querem o COAF com o Moro. Eles não querem o COAF, eles imaginam que o Moro possa transformar o COAF num instrumento de pressão, de chantagem. Então, a revelação de que o próprio Onyx deu uma facada nas costas do Moro, a mando do Bolsonaro, provavelmente é importante. E aí o Moro que faz vai fortalecendo a sua aliança com os militares, Léo. Léo, você está sem áudio. Léo Stop está procurando o áudio. Ele perdeu o áudio, ele vai encontrar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou trazer... De vez em quando trava o áudio aqui e eu já sei como é que faz para voltar. Voltou. Tô vendo a luzinha ali piscando. Eu não acredito que os militares acreditem no Moro. Por quê? Hoje, dentro do Brasil, uma criança que não seja do bolsonarismo, uma criança que não imagine que 3%, que 30% de 100 é 3, ela já consegue perceber que o Moro não representa sequer as elites brasileiras. Nessa brincadeira de uma interferência dos Estados Unidos e de Israel na política brasileira, o Moro, como o chefão dessa interferência, ele representa a destruição da indústria nacional, a destruição da elite brasileira em nome de uma elite de fora. Será que os generais acreditariam no Moro? Será que os generais apoiariam o Moro, mesmo depois que ficou muito claro que ele faz parte de uma ideia de aniquilação da elite brasileira? Porque antes o Moro representava simplesmente a aniquilação da esquerda brasileira. E a elite se achava representada pelo Moro. Agora, qualquer pessoa já consegue perceber que nem a elite brasileira é representada pelo Moro. Inclusive porque o Moro conseguiu destruir a indústria nacional. Será que os generais acreditariam no Moro? Eu acho que estamos indo para uma direção, Léo, de ver o Moro sozinho nessa parada. Existe essa possibilidade. O que o Moro vai conseguir manter? Ele vai conseguir manter o apoio de estruturas que são, obviamente, estruturas internacionais. Vamos pensar nessas igrejas que apoiam o bolsonarismo. O Moro até pode conseguir manter o apoio dessas igrejas, porque essas igrejas representam elites de fora, não representam a elite brasileira. Mas, além dessas igrejas, quem mais conseguiria acreditar no Moro, se o Moro representa de uma forma muito clara a indústria de fora do Brasil, a elite de fora do Brasil, os banqueiros de fora do Brasil? Será que os generais, que obviamente possuem interesse num crescimento interno do Brasil, generais que obviamente têm negócios no Brasil, será que eles apoiariam um camarada que está disposto a aniquilar a elite brasileira para abrir as portas para a elite dos Estados Unidos e de Israel? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que o Moro, agora que tudo começa a ficar claro que inclusive a elite brasileira estaria na reta dessa operação Lava Jato, eu acho que agora o Moro está caminhando para a possibilidade de ficar sozinho em termos de apoio. Mas é lógico, é uma especulação, porque à medida que a coisa vai ficando mais clara, até mesmo para as pessoas que acreditam que 30% de 100 é 3, vai ficando de uma forma mais óbvia que o Moro não representa ninguém dentro do Brasil. Eu acho que ele não vai ter apoio dos generais, não. É isso aí, Léo. Agora aqui, ó, Mauri dizendo, não, mas quando eu falo de uma aliança dele com os generais, não é para ter apoio a ele, é para que ele eventualmente contribua para implodir o Bolsonaro e também participar desse projeto Mourão, né? É nesse sentido. Maurício Santana está dizendo, eu sou curitibano e odeio o Moro, né? Jana Nunes dizendo, Moro desgraça. Severina dizendo que Moro é um lobo decadente, né? Esses são os comentários. Agora, saiu uma nota na Veja também, na seção Radar, dizendo o seguinte, Léo, dizendo que o Moro cogitou pedir demissão depois que perdeu o COAF, mas só não saiu porque ele não tem um lugar para onde ir. Ele está sem rumo, ele não tem um porto seguro, ele não tem mais o cargo de juiz, ele não tem ainda um convite de uma universidade, ele não tem a vaga no Supremo Tribunal Federal. Então ele ficou... E uma coisa muito importante, Léo, o Moro não vive sem poder. Isso é o mais importante.
Não é questão de ter emprego. O Moro, obviamente, quando ele abriu as portas do Brasil para que outros países destruíssem nossa indústria, ele obviamente ficou arquimilionário, a gente não tem como saber onde está o dinheiro dele, mas uma coisa a gente tem certeza, ele tem mais dinheiro que o Fernando Henrique e o Serra juntos, porque o nível de dano que ele causou para o Brasil é muito maior do que o nível de dano que o Fernando Henrique e o Serra causaram. Mas o detalhe é o seguinte, será que o Moro sobreviveria sem um poder institucional, sem um poder oficial? Porque o Moro, ele era muito tranquilo, porque ele era juiz federal. Agora, o que será o Moro se sair do governo Bolsonaro? Eu não acredito na possibilidade do Moro pular fora do governo, do Moro pedir demissão e se tornar um ser humano comum. Eu não acredito nessa possibilidade. O Moro começa a perceber que, da mesma forma que esse grande esquema foi devorando pessoas, e olha, nesse esquema, os banqueiros consideram todos os seus serviçais como simples serviçais, como animais que puxam carroça. E o Moro começa a perceber que ele, apesar de ser um serviçal muito importante, uma capacidade muito grande de puxar carroça para banqueiros, ele é mais um que puxa carroça. E nesse momento ele começa a entrar em desespero, que ele pensa, não sou mais juiz federal, eu não sei até quando eu estarei no governo Bolsonaro, porque é impossível prever até quando vai durar o governo Bolsonaro. E não existe no Brasil uma previsão, por exemplo, para o Conselho Nacional da Justiça reintegrar o Moro. Ele teria que passar novamente num concurso federal. E agora vai ser muito difícil para ele passar num concurso federal falando conge, até porque o concurso vai ser extremamente vigiado para ter certeza que ele passou de uma forma legítima. Léo, então é muito difícil imaginar o Moro sem poder. A Mary está dizendo, ó, o Conde, não, está dizendo, a queda do conge será maior do que a sua arrogância. Ariel dizendo, o Conde irá se ajeitar na ponta grossa. Adriana, o Moro vai esgolar, né? Enfim, muitas previsões aqui. Joana Buarque está dizendo, boa noite, queridos Léos. Minha amada irmã imprimiu o logo da TV 247, fez adesivos e está espalhando pela cidade. Ficou lindo. Léo, você fala daqui a pouco que eu vou mostrar um adesivo que a gente fez daqui a pouco. Olha que interessante. Fala aí, só para você, para cortar para você, eu já pego o adesivo. Sim, falando para cortar para mim, e eu vou aproveitar que eu nunca faço isso e vou agradecer alguns comentários aqui. Daniel Teles, ele fala que é só comprar a vaga de novo, obviamente falando do Moro, né? Mas agora vai ser mais difícil, que agora o Moro vai ser vigiado pela oposição. O Antônio José Salles manda alguém ir para os quintos, Vamos voltar então para o adesivo. Ó, Léo, aqui ó, TV 247, jornalismo real, pessoas reais, que é o slogan da TV. Então, o Nicolas está entrando aqui, está invadindo a sala, eu estou mostrando. Eu prometi que hoje teria o adesivo, então o adesivo está feito. Agora, falta só o Nicolas, porque é muito complicado você fazer um adesivo, né? E sair despachando adesivo, porque adesivo é um negócio muito barato, é mais fácil as pessoas... o correio é mais caro do que o adesivo em si, né? Então, a ideia é que a gente disponibilize o link, e qualquer pessoa que queira baixar, baixa o adesivo e possa usar no seu carro, onde achar que deva usar, né? Esse está muito grande, né? Mas a gente pode fazer outros modelos também. Você gostou do adesivo, Léo? Fala aqui, ó. Olha, eu queria saber se como eu quero mais de um, será que paga o correio? Você manda para mim um bocadinho? Mando 2 para você. Mando 3, Léo. Mando 3. Não, Léo, manda 4. Mando 4. Sabe por que eu tô fazendo? Sabe aquela coisa que eu sempre sonhei, que era ter uma sala de verdade para parar de usar estúdio virtual? Isso vai acontecer, eu vou ter uma sala de verdade igual a sua, igual do Conde, igual do Conde. Aí eu quero colocar esse adesivo, mas eu quero colocar numa moldura. Então eu tô esperando você mandar para mim. Muito bom. Léo, deixa eu ler aqui o comentário. Evaldo, desculpem-me, tenho quase certeza que os generais se alinham com o imperialismo americano. Portanto, são entreguistas tanto quanto o Moro. Obrigado pelo superchat. Almeri dizendo, eu quero um para o meu carro, né? Eu quero um adesivo para o meu carro. Esse adesivo aqui ficou um preço absurdo, né? O cara, porque foi o primeiro, a gente fez só um, mas a gente vai dar um jeito de levar uns adesivos aí. Vamos ver como é que a gente pode resolver esse problema. Léo, vamos lá, vamos continuar o nosso papo. Chegou mais superchat aqui. Era o da Almeri dizendo, a Vitória dizendo que a sala está ótima, tá? O pessoal... Tem gente zoando meu muncadinho aqui, Léo. Elizabeth dizendo que quer um adesivo menor, esse ficou muito grande também. Dalvanice perguntando se você não transmite mais o Léo ao quadrado na sua live. Essa questão da transmissão da minha live é só uma questão de eu pôr as coisas no lugar depois da mudança aqui. Eu vou voltar, que eu fazia um corte especial, Léo. Você lembra que eu fazia um corte diferente na minha live? Claro. Vou voltar a fazer aquilo.
Léo, manda um cadinho pro Estopa Mineirinho. Vamos mandar um cadinho de adesivinho pro Estopa, né? Ele tá dizendo que esse é muito grande, mas tem que ver. Vamos ver como é que fica no carro, né? Para as pessoas lerem e olharem. A gente vai fazer uns adesivos menores também. Foi só um teste. Né? Foi só um teste, depois a gente faz novos adesivos. A Adriana agora quer um chaveiro, né? Você vê como é que é, Léo? A gente dá o dedo, o pessoal quer o braço. Dá um adesivo agora que é o brincadeira, tá, Adriana? A gente fica muito orgulhoso de saber que as pessoas querem expor a marca 247. Olha que coisa legal, é uma marca que as pessoas têm orgulho de expor, isso é muito bom. Porque quem hoje teria coragem de expor a marca da Rede Globo, né? Só alguém que trabalha lá, porque os telespectadores sabem que a Rede Globo ajudou a destruir a economia nacional. Será que eles teriam essa coragem? E quem trabalha na Globo esconde a marca, né? Eles têm que esconder que são da Globo, eles até tapam os microfones para não serem agredidos. O Jadir está dizendo, o sem moral, com a falta de inteligência e conhecimento, já virou piada no meio político de Raposas Velhas. Um fantoche made in USA. Viva o Brasil 247. Obrigado. E aí, Léo, o que está acontecendo com o Bolsonaro também, né? Ontem ele anunciou com estardalhaço o decreto faroeste, de liberar as armas para jornalistas, para todo mundo, jornalista, político. O Zé Simão até fez uma piada, pô, se político já rouba sem arma, imagina armado, né? Então você vê como é que são as coisas. E aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para o Bolsonaro se explicar, porque o decreto é cheio de ilegalidades. O Rodrigo Maia também recebeu um parecer técnico da Câmara, dizendo que o decreto também é todo ilegal e absurdo, e o Bolsonaro está dizendo, se o decreto for ilegal, veja bem, eu vou ter que revogá-lo, né? Então você vê a que ponto que o Brasil chegou, um presidente, né, que solta um decreto ilegal, não consultou o Moro, não consultou o Ministério da Justiça, né, aí ele fala para a base dele, olha, eu bem que tentei, eu tentei legalizar as armas, mas eu não sabia que era ilegal, e agora ele vai ter que, né, recolher. Mas é um desgaste muito grande, você não acha, Léo? Então, Léo, há 4 dias atrás, me parece, eu falei que isso era um decreto suicida por intenção pura de populismo. No momento que eu vi esse decreto do Bolsonaro, eu falei, gente, qualquer pessoa com... E vamos lembrar que todos os filhos do Bolsonaro, me parece, pelo menos esses que estão aí no governo federal, todos são formados em direito, ou seja, todos eles sabem que esse decreto é um decreto suicida, é uma área que o presidente não pode legislar, o presidente tem uma limitação daquilo que ele pode legislar por decretos, era um decreto suicida. Por que o Bolsonaro lançou esse decreto suicida? Exatamente porque uma das maiores críticas contra o Bolsonaro é porque ele prometeu coisas que ele não teria competência para fazer. E nesse momento, ele pode virar para sua base de apoio e falar, eu tentei, mas é lá, ó, os comunistas que não deixam as coisas acontecerem. Os decretos que o Bolsonaro tem lançado, os decretos suicidas para populismo, são decretos exatamente para gerar esse tipo de subsídio. Olha, eu estou tentando resolver os problemas do Brasil, mas as minhas tentativas estão garrando nas mãos do Congresso, do STF. São os comunistas que não deixam eu fazer o trabalho que eu gostaria de fazer por vocês. É uma pura tentativa de sobreviver, ou talvez a gente poderia contextualizar com uma arte do Pato Fu, que é canção para a gente viver mais, né? Canção para viver mais. O Bolsonaro está lançando decretos para viver mais. É uma forma de tentar mostrar para o povo que ele está tentando fazer aquilo que ele prometeu, mas ele não tenta lançar um decreto, por exemplo, que poderia impulsionar a economia, que poderia gerar empregos. Decretos são todos decretos populistas ligados a imbecilidades. Por quê? Porque ele está preocupado com a sua base de apoio. Ele está tentando manter os fanáticos pelo bolsonarismo fanatizados. Então, que ele sabia que esse decreto não ia sobreviver, isso é óbvio. Imaginar que um presidente da República não tem assessoria jurídica para falar com ele uma coisa que é básica, que qualquer estudante de direito sabe, isso é menosprezar uma presidência da República. Mas eu volto a dizer, é claro que eles sabem que 30% de 100 não é 3. Mas por que eles falam? Porque eles sabem que os apoiadores deles não sabem. Da mesma forma, é a questão do decreto. É claro que o bolsonarismo de base, os apoiadores, não têm a mínima noção de direito, não sabem que um decreto de um presidente não pode legislar sobre aquilo que é competência do Congresso Nacional. Mas uma coisa é certa, agora os apoiadores do Bolsonaro vão falar que ele tentou e que o Congresso não deixou acontecer, que não foi culpa do Bolsonaro. Léo, deixa eu te contar aqui, ó. A Mariana Gancho está dizendo, faz um kit com camiseta, chaveiro e adesivo, que dá para mandar pelo correio. Obrigado, Mariana. Até preciso passar uma informação importante. Aconteceu uma coisa muito, muito estranha. A gente tem uma loja no Mercado Livre, que a gente tinha há muito tempo, para vender caneca, né? E aí a loja foi fechada por decisão do Mercado Livre, dizendo que houve um comportamento atípico.
que é comprar e vender caneca, não tem nada de atípico nisso. Eu fiquei pensando, será que tem coisas de Mercado Livre com Jorge Paulo Lema, com Verônica Serra, né? A gente está vendo, vamos ver, vamos tentar resolver esse problema. Se não for possível continuar no Mercado Livre, a gente abre a loja em outro local, mas foi muito estranho. Inclusive tem um dinheiro nosso lá que a gente recebeu de venda de caneca que eles garfaram, né? E aí eles dizem o seguinte, não, só vamos devolver o dinheiro de vocês quando vocês regularizarem a conta. A gente vai regularizar a conta e é tudo eletrônico no Mercado Livre, eles não dizem o motivo. Eu acho que é denúncia em massa, Léo. Provavelmente os robôs do Bolsonaro fizeram uma denúncia em massa exatamente para tirar a loja do ar. Pode ser. Eles perceberam que estavam comprando canecas, né? Então, você vê que os caras não têm o que fazer, né, Léo? Boa noite, meninos. Obrigado pelo lindo trabalho que vocês realizam. Sou a irmã da Joana Buarque. Que legal, Kátia, é muito legal. Ó. A Joana está aqui com a gente desde sempre, né? Sempre mandando os comentários. E é legal porque vai expandindo. Agora é a irmã da Joana que está aqui também participando do Superchat, né? Léo, já pensou Dallagnol tentando processar o 247 por vender caneca? Pois é. Rose Reiter, será que a tsunami é fechar o Congresso? O Breno Altman lançou a tese de que o Bolsonaro talvez quisesse impor uma solução Fujimori, que seria fechar o Congresso. Se isso acontecer, realmente aí o Breno é profeta, né? Ele tem que ser premiado como grande profeta. Alisson Santos está dizendo, está zoando, está dizendo que boa noite, Léo, Bolsonaro vai revelar a sua opção sexual. Uma vez, no começo do 247, a gente fez uma brincadeira também, que o Bolsonaro é tão racista, tão homofóbico, né? Que a gente fez uma brincadeira de 1º de abril, que era Bolsonaro sai do armário e se assume, né? Tinha toda uma matéria escrita com esse conteúdo. Eu acho até que ele levou numa boa, ele não protestou, não fez absolutamente nada, mas é também uma especulação. As pessoas realmente estão ansiosas, né, para tentar desvendar o que é o tal tsunami da semana que vem, Léo. Eu continuo pensando que é alguma coisa que vai sair contra o Bolsonaro, até porque pode ser que o Bolsonaro esteja articulando para que, assim que alguma coisa acontecer, ele tente apoio para fechar o Congresso. Isso pode acontecer, mas imagino que vai acontecer um evento contra o Bolsonaro, e o Bolsonaro vai tentar, assim como o Collor, chamar um apoio popular. E pode ser que os veículos de imprensa que estão começando a diminuir o Bolsonaro nesse momento também saibam desse evento e já imaginem, a gente precisa diminuir a popularidade do Bolsonaro em tempo recorde, porque senão o Bolsonaro consegue levar pessoas para as ruas para fechar o Congresso. Então, é muita especulação, mas eu não acredito que o Bolsonaro avisaria que ele tomaria uma atitude drástica contra a democracia. Eu acho que não. Ele não avisaria que ele faria um confisco de poupança, isso não faz sentido. Então eu acho que o Bolsonaro, a inteligência ficou sabendo que o Bolsonaro vai ter aí alguma exposição midiática incontestável, lembrando que ele tem um controle tão grande sobre o fanático que, enquanto não tiver talvez uma filmagem ou uma gravação dele cometendo um crime inadmissível por sua base de apoio, isso que é importante, porque matar a Marielle não incomoda a base de apoio do Bolsonaro, então isso não adianta. Se a facada foi fake, isso não incomoda a base de apoio do Bolsonaro. Caso Queiroz, não incomoda a base de apoio do Bolsonaro. O que talvez incomodaria a base de apoio do Bolsonaro? A articulação. Mostrar que o Bolsonaro e toda essa equipe do Bolsonaro articularam contra a população brasileira. Por exemplo, o Bolsonaro articulando claramente que usariam o kit gay e o esquema da mamadeira erótica, que foram esquemas pesados de decisão nessa eleição contra o povo. Aí o povo poderia se sentir humilhado, ofendido e enganado. Mas agora, o que vai ser é difícil de descobrir, mas eu acho que é algo diretamente contra o Bolsonaro e alguma coisa que o Bolsonaro tenha consciência que ele não vai conseguir ludibriar o povo. Vamos lembrar, a primeira grande ludibriação do Bolsonaro foi o caso lá dos 200 mil recebidos pela JBS. Quando o Bolsonaro percebeu que ele chegou numa live, explicou o caso da JBS e deu certo, ele viu que tudo que ele falasse com sua base de apoio, a base acreditaria. Deixa eu só assumir um compromisso público aqui antes do Nicolas sair, nosso gênio da tecnologia aqui, ó. A Silene Godoy, Léo, você poderia fazer um sorteio para quem é membro. Então faremos sorteio de adesivos depois, vamos pensar também nos chaveiros, né? Adesivos, sorteios, enfim, adesivo, camiseta, chaveiro para os membros. Cláudio Alves, seria bom colocar abaixo do logotipo da TV
a frase no YouTube. A gente está colocando aqui no YouTube, mas talvez esteja pequeno ainda. Vou ver no carro como é que ficou. Mas, enfim, era só para passar esse recado aí, Léo. Desculpa te interromper. Queria pegar o Nicolas aqui presente e assumir esse compromisso. Tranquilo, Léo. Mas, enfim, eu acho que é alguma coisa muito forte contra o próprio Bolsonaro. Talvez ele esteja... Obviamente, Léo, ele deve estar tentando lidar com a situação, porque essas coisas não acontecem do nada, eles devem estar tentando negociar, olha, Bolsonaro, ou você entrega isso, ou então a gente libera isso. E o Bolsonaro chegou à conclusão que ele não vai ter condições de entregar aquilo que estão pedindo, então a chantagem vai vir à tona, né? Então pode ser que seja uma coisa dessa. Também tem outras especulações aqui, ó. Canal escrito no céu. Acho que o tal de tsunami é colocar militares ocupando escolas e universidades, né? Que é uma alternativa que está sendo colocada. Aqui, ó. Aline Galvão, o dia inteiro no Twitter, vamos invadir Brasília, está nos trending topics. São os bolsominions convocando para a manifestação do dia 15. Será que tem um confronto aí previsto? Né? Jana, Estopa, você acredita na sua intuição? Tomara que seja correto, né? Enfim. E aqui a Eleara mandando um comentário importante. Acho que vai dar uma de Jânio Quadros, né? É uma coisa interessante, Léo, a especulação sobre Jânio Quadros, porque o Bolsonaro já percebeu que o governo dele não vai dar certo, né? É muito pepino, a economia não vai crescer, não teremos emprego, não teremos desenvolvimento, né? É só paulada, os filhos vão ficar muito expostos. Então, quem sabe? Por que não um eventual acordo que o leve à renúncia? Agora que está todo mundo batendo no Olavo de Carvalho, que já tá saindo pesquisa de que o Mourão é mais legal, enfim, é uma possibilidade, né? E aqui seria muito bom, né? Pista da Lária, aí é sonho, né? Tomara que seja uma gravação do Bozo e do Moro falando sobre a inocência do Lula. Se for isso, seria maravilhoso. Almerim, Léo, do que vocês estão falando sobre o tsunami do Bolsonaro? Então, para quem chegou um pouco atrasado, Bolsonaro hoje soltou uma frase muito enigmática, dizendo, olha, o governo está mais ou menos, mas semana que vem vai ter um tsunami aí, vocês me ajudem a atravessar. Então ele fez a previsão de muita turbulência na semana que vem, né? Annie Walsh está dizendo, estou pessimista, pode ser uma repressão forte, né? O Bolsonaro certamente gostaria de implantar uma ditadura no Brasil. Ele tem todo o physique do ditador, né? Mas eu não sei se ele tem força para isso. Wagner Lima está dizendo, ele vai renunciar, com certeza. Se ele renunciasse, de fato, né, seria um tsunami. Será que é isso? Veremos. Fala, Léo. Você trouxe isso como possibilidade, Léo, e eu não duvido, porque nos acordos, imagine o desgaste que vai ser um processo de impeachment, desgaste social, desgaste econômico, desgaste político, e pode ser que exista aí um grande acordo nacional no sentido de, olha, Bolsonaro, você renuncia, e a gente esquece tudo de errado que você fez e você vira o novo Aécio. Você não vai ser processado e condenado nunca. Pode ser que seja um acordo nesse sentido, porque o Bolsonaro, ele já começa a se sentir na pele do Temer. Olha, tudo bem, eu serei presidente por 4 anos, mas depois eu vou preso, porque já existem coisas contra o Bolsonaro. O Bolsonaro já começa a se sentir preso daqui 4 anos. O Temer também estava blindado pela presidência da República, uma vez que ele foi solto, ele já começa a ser perseguido. E o que o Bolsonaro consegue perceber é que depois que ele deixar a presidência da República, obviamente o caso Queiroz vai vir à tona, obviamente outras coisas virão à tona. Ele sabe que tudo que ele fez está gravado, tudo que ele fez está guardado para ser usado na hora certa. Então pode ser que o Bolsonaro faça um acordo com o poder nesse sentido, olha, eu vou renunciar, vou falar que vou renunciar por causa da minha doença, o Mourão assume e vocês me deixam em paz. Pode ser assim? E lembrando que o próprio Bolsonaro é a favor de que pessoas com doenças terminais não cumpram, né, pena em prisão fechada. Não sei. Claro que pode ser isso. São coisas que estão, nesse momento, em negociação. Uma coisa é certa, o mercado já percebeu que o Bolsonaro não vai ter a desenvoltura necessária para aprovar a reforma da Previdência. O mercado já percebeu que não está tão fácil assim garantir para deputados e senadores que eles estarão blindados no futuro, que é mais ou menos uma proposta de suicídio político. E tem mais. É uma reforma da Previdência que pode ser revertida. Então o próprio mercado já começa a pensar, será que vale a pena investir numa coisa que está tão
claramente e obviamente prejudicial ao povo, para esse mesmo povo demandar, por exemplo, uma revolução socialista? Porque é isso que precisa ser levado em conta nesse momento. Olha, a reforma da Previdência é uma garantia de lucratividade dos bancos, mas ela pode causar um conflito social tão grande que a gente pode partir para fora do capitalismo, ou seja, por querer demais do povo trabalhador, os capitalistas podem perder absolutamente tudo, porque a gente pode chegar a ter um colapso social, e após um colapso social a gente pode ter, obviamente, uma implementação aí de um sistema comunista. O comunismo, ele vem da falha do capitalismo. Isso é muito importante que as pessoas percebam. Se o capitalismo for um capitalismo inteligente, como a Inglaterra fez com John Maynard Keynes, olha, todos os países da Europa virando comunistas, o que a gente vai fazer? Vamos respeitar o trabalhador para não ter esse papo aqui. Conseguiram manter o capitalismo na Inglaterra através do respeito ao trabalhador. O Brasil está indo na direção contrária. O Brasil está cada vez mais batendo na cara do trabalhador. Então, já começa a levantar um bocado o risco, né? Os próprios banqueiros que estão financiando essa reforma da Previdência, eles pensam, olha, o que adianta a gente fazer uma reforma da Previdência, mas a gente gerar um colapso social tão grande que essa população não tenha dinheiro para pagar a Previdência privada, ou então a gente tenha aí uma estatização dos bancos? São coisas que a gente precisa levar em conta. Todo banco sabe lidar com risco. Eles estão criando um risco muito grande de um conflito, um colapso e até um desmoronamento total da economia. O que adianta comprar a economia brasileira se ela vai falir? Léo, chegou um comentário aqui, correu o nome, desculpa, de uma pessoa dizendo que quer a caneca, só que a gente tem que resolver antes o problema da loja, né? Como eu falei, teve lá um problema lá com o Mercado Livre. Deixa eu agradecer muito a Ana Carolina Durão, que se tornou membro do canal nesse momento, e também a Kátia Tursani, que também virou membro nesse momento. Superchat aqui do Gustavo. Acredito que o Bozo está convocando seus minions para atacar as greves e manifestações que estão por vir. Pode ser, porque se tem hashtag chamando manifestação de bolsominions, pode ser aposta no confronto, né? A Vanderlúcia, será que ele não vai trazer o Adélio? Tem muita especulação, né? Vamos ver, a gente vai ter que esperar, porque esse Bolsonaro realmente é um personagem extremamente imprevisível, né? Como a gente sabe. Surgiu aqui até a especulação de que ele esteja cogitando demitir o Moro, né? A única coisa que a gente pode saber do Bolsonaro, Léo, é que ele é uma figura extremamente paranoica, né? Ele vive com 500 seguranças, acha que todo mundo quer traí-lo. Ele realmente não deve ser uma pessoa feliz, né? Ele deve achar que tem uma casca de banana em cada esquina. Então ele sabe, ele não confia nos militares, provavelmente também não confia no Moro, provavelmente não confia em absolutamente ninguém, a não ser nos filhos, e se é que confia nos filhos, né? Então ele deve estar realmente apavorado, né? Não sei até onde vai a retaguarda que ele tem ou não do Trump, mas que tem alguma coisa para acontecer, pode ser que sim. Vamos ter que dormir com esse suspense, né? Aqui, ó, a Karen está dizendo, tsunami será uma repressão violenta sobre a manifestação do dia, tá botando 14 de junho, mas é 15 de maio. 15 de maio já tem a manifestação dos professores, está dizendo não se iludam. Tudo isso pode acontecer, né? E aqui gente dizendo, ó, vai revelar o paradeiro do Queiroz, né? É muita especulação. O Cláudio dizendo, Bozo não pode impor uma repressão total, porque não tem o apoio do Exército. A milícia é muito forte, mas só no Rio de Janeiro. Léo, vamos falar do Lula, vamos falar de coisa boa. Lula vai dar uma entrevista, aliás, concedeu... Léo, antes de entrar no tema do Lula, eu posso fazer um parênteses aqui que eu considero muito importante. Olha, eu acabei de abrir aqui 10 alternativas ao Mercado Livre, e eu vou só falar as alternativas que o Brasil 247 e a TV 247 precisam ter presença para não acontecer mais uma vez isso. Aqui a gente tem opção 2, eBay, opção 1, eBay, opção 2, OLX, opção 3, Enjoei, opção 4, Amazon, Craigslist, opção 5, Submarino, opção 6, Esquina, opção 7 e grupos de compra e venda no Facebook, 8, Instagram e a dica mais valiosa, sua própria e-commerce, ou seja, a loja da TV 247. Então, conversa com o nosso mago da tecnologia, Nicolas, para disponibilizar lojas da TV 247, do Brasil 247, em outras plataformas, para a gente não ficar vítima também da empresa da filha do Serra, né? Pois é. Deve ter sido alguma coisa desse tipo, Léo, mas tudo bem, a gente vai resolver, a gente coloca isso como meta prioritária, né? Mas vamos falar do Lula, né? Lula, então, vai ter a entrevista ao Kennedy Alencar, exibida hoje, trechos dela às 8h30 da noite na BBC, né? E possivelmente a entrevista na íntegra no fim de semana. A gente também está batalhando para ter acesso
a íntegra dessa entrevista. O Lula fala que vai pedir o benefício da detração penal, ou seja, ele já cumpriu mais de 1 ano da pena, que a gente sabe que é uma pena injusta, sem crime, sem provas, né? Mas mesmo assim, independente de ser justo ou não, tem uma questão matemática. Ele já cumpriu, pode pedir o benefício, e o STJ, Léo, já publicou o acórdão, ou seja, o Lula pode fazer esse pedido já, agora. Pode acontecer na semana que vem a liberdade do Lula, eventualmente, né, se o STJ decidir analisar essa questão. Sim, mas eu ainda não imagino que esse seja o tsunami. Eu imagino que isso seja uma percepção do mercado da impossibilidade de aprovação da reforma da Previdência, porque a liberdade do Lula, ela é um banho de água fria na reforma da Previdência. A gente precisa admitir que o timing da reforma da Previdência não aproveitou a prisão do Lula. Eles tiveram, desde o governo Temer até esse momento de colapso da economia e da sociedade brasileira, esse momento que torna-se insuportável manter o governo Bolsonaro pelo sonho da reforma da Previdência. Então eu acho que a prisão do Lula, a ida do Lula para casa, ela significa o fim do sonho dos banqueiros de aprovarem a reforma da Previdência e já começa a ser um banho de água fria também nas privatizações. A gente sabe que o Lula, ele não é um extrema-esquerda, ele é um pacificador, ele é um centro-esquerda, respeito ao trabalhador e respeito ao empresário, o que significa que o Lula, ele não vai bater de frente com os empresários. Então, dessa forma, a gente começa a perceber que a gente tem até uma possível diminuição do risco Brasil, porque a ida do Lula para casa diminui a revolta das pessoas e já começa a criar uma expectativa de crescimento econômico. Mas uma coisa é muito certa: o Lula ele é um banho de água fria na reforma da Previdência. E esse Lula, que ficou preso por causa da reforma, por causa das eleições, agora indo para casa, ele praticamente dá um aviso para o mercado. Não tem mais motivo para manterem o Bolsonaro estragando tudo, porque não vai dar mais para manter o Lula preso. E também não vai dar mais para aprovar a reforma da Previdência com o Lula solto. Né? São pontos que a gente, considerando, a gente consegue perceber. Mas eu imagino que a saída do Lula, a possibilidade de saída do Lula, ativou a percepção do mercado e dos banqueiros que o Bolsonaro não vai mais conseguir concluir em tempo hábil, em tempo possível, a reforma da Previdência, que é mais ou menos assim: olha, o tempo que a reforma da Previdência teve para ser aprovada foi desde o momento do golpe contra a ex-presidenta Dilma até agora. Se a gente mantém o Bolsonaro por causa dessa reforma, ele acaba com o Brasil. A gente também não pode continuar mantendo o Lula preso por causa dessa reforma, porque isso também está acabando com o Brasil. É hora da gente desistir da reforma, mas se não tem mais reforma, também não precisa mais do Bolsonaro no poder, né? São indicativos, são possibilidades. Dá para ouvir, Léo? Dá para ouvir. É isso que eu falo, é o momento que a sociedade está acordando. O efeito Bolsonaro pedagogo, Bolsonaro professor, agora ele começa a ficar bem claro. Miliciano. Assim, olha que interessante, Léo. Isso é o povo de Curitiba, parabéns ao povo de Curitiba, né? Desculpa, Léo. Parabéns aos curitibanos, né? O Bolsonaro chegando a Curitiba ao lado do Moro, recebido aos gritos de miliciano, né? É muito ruim para o Bolsonaro, mas é muito ruim para o Moro também, né? Que dava essa retaguarda toda. Antes de você comentar, aqui, ó, o Gustavo está dizendo: acredito que o Bozo está convocando seus minions para atacar as greves e manifestações. Enfim, chegou esse aqui, ó. Cláudio dizendo, já tinha falado sobre a repressão. Evaldo, pode ser que ele use milícias para atacar manifestação. Agora, o Brasil está chegando a um grau, Léo, de confrontação muito perigoso, né? Você tem Bolsonaro e Moro cercados pela população, chamando o presidente da República de miliciano, né? E o Bolsonaro prevendo um ataque na semana que vem. Então, realmente, é uma situação alarmante, né? Sobre o Bolsonaro miliciano, eu queria te trazer mais uma entrevista do Zé Padilha. Ele deu uma entrevista e disse o seguinte: olha, eu não sabia que eu seria tão profeta ao prever que as milícias chegariam ao poder, né? E ele falou que se o Moro não sabia com quem estava se metendo, né, o Moro é uma grande decepção para ele. Será que o Moro sabia ou não que estava se metendo com milicianos, Léo? Obviamente o Moro sabia com quem ele estava se metendo. O detalhe é que o Moro não sabia que isso se tornaria público, né? Ele achou que seria segredinho. Agora o Moro começa a ser exposto e o Padilha tem que ter coragem
de falar do Sérgio Moro. O Padilha não tem que confiar na popularidade do Sérgio Moro a ponto de querer atacar o Bolsonaro e isolar o Sérgio Moro. A gente sabe muito bem que o Padilha, ele está no mercado, e como uma pessoa que está no mercado, ele tem um certo medo de falar abertamente o que ele pensa a respeito do Sérgio Moro, porque isso pode significar uma certa impopularidade para ele, mas ele não tem que ficar com esse medo, ele tem que falar na lata. Esse é um ponto que eu acho que hoje a sociedade precisa perceber. Não é mais momento de continuar tendo medo da popularidade do Sérgio Moro. É momento de jogar abertamente com aquilo que você acredita, com aquilo que você pensa. Pô, Padilha, fala o que você pensa do Sérgio Moro. Não fica tentando esconder com medo de apanhar na internet, com medo de perder popularidade, que o Sérgio Moro está despencando. Ele vai acabar de despencar. Tenta não despencar com ele, né? Basicamente isso. Hoje eu vejo poucas pessoas tendo coragem de falar abertamente sobre o Sérgio Moro. Eles têm muita coragem de falar sobre o Bolsonaro e pouca coragem de falar sobre o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, ele ainda representa uma certa popularidade, ele ainda tem mercado, ele ainda tem apoio, mas isso vai acabar. É uma pura questão das pessoas acreditarem que é possível acabar com a popularidade do cara que acabou com a nossa indústria, do cara que acabou com o nosso emprego, do cara que acabou com a nossa democracia. Vão cair na real. Esse cara não precisa ser protegido. Você não precisa imaginar que esse cara é imortal no coração dos brasileiros. É uma pura questão do Brasil entender o que esse cara fez para a popularidade dele cair. Então, no lugar de tentar esquivar as críticas do Moro, acreditando que o Moro merece ser respeitado, porque senão você perde popularidade falando dele, fala e aposta na possibilidade do povo perceber o que esse cara fez. Isso que é mais importante. No lugar de ter medo de criticar o Moro, porque Moro é queridinho da direita, mostra para a direita que o Moro colocou a direita pobre. Basicamente isso. Mostra para os empresários que o Moro mandou os empregos para os Estados Unidos. Mostra para o povo o que o Moro é. Não tenta se esconder das críticas ao Moro, pensando que a popularidade do Moro é indestrutível. Não é. Não é, ela está caindo. A prova que ela não é indestrutível é o que a gente está vendo agora. O Moro sendo recebido com o Bolsonaro e sendo chamado de miliciano. Isso é óbvio, gente. O povo ia perceber mais cedo ou mais tarde. O fiasco está aí. Léo, em plena República de Curitiba, né? O que é mais importante ainda. A Cristina Zaccarelli está dizendo, gente, uma sugestão, façam um vídeo bem curto, didático, básico, desmontando os argumentos da reforma da Previdência, para a gente compartilhar. O Requião fez vários vídeos, eu acho que eu vou subir os vídeos do Requião, acho que pode ser uma boa ideia para a gente subir no fim de semana. O Guilherme Ferraz está dizendo, Lula indo para casa, ilusão política. A Cristina, eu já acabei de ler aqui o comentário, sobre isso. Mas realmente, Léo, o Moro não esperava por essa, né? Em plena Curitiba ser chamada de miliciano. Aqui, o Cláudio estava perguntando, Léo, que manifestação é essa? Era a recepção ao Bolsonaro, feita por estudantes, mas não apenas estudantes, na cidade de Curitiba, chamando o Jair Bolsonaro de miliciano, né? Enfim, a Tânia está dizendo aqui que Moro é um agente dos Estados Unidos, né? Cadê o Queiroz? A pergunta sempre aqui sendo colocada. Ninguém mais quer o Moro, né? E uma coisa que as pessoas falam muito também, Léo, é que a CIA, os Estados Unidos, depois de usar os seus aliados, eles expurgam, né, também. Eles perdem relevância. Os Estados Unidos já levaram o petróleo brasileiro, né? Já levaram a Embraer. Será que a aliança vai ser mantida ou não? Olha, Léo, a aliança ela existe não com pessoas, mas com poder. Isso me deixa muito feliz, porque apesar da gente ter que concordar que os Estados Unidos eles são extremamente nocivos a determinados países subdesenvolvidos como o Brasil, é muito interessante perceber que eles são nocivos a esses países e às pessoas que participam da traição, porque a aliança ela não é com Sérgio Moro, a aliança era com o juiz federal. Esse juiz federal não existe mais. A aliança não é com Jair Bolsonaro, a aliança é com o presidente da República. Ele deixando de ser presidente da República, não existe mais aliança. É assim que funcionam esses banqueiros, essas elites americanas. Então, será que a aliança vai continuar? Talvez com o Mourão. Talvez essa aliança continue. Mas eles não vão proteger o Bolsonaro. Por isso que eu acho que o Bolsonaro devia cair atirando, o Moro devia cair atirando, mas ninguém cai atirando, porque eles sabem o tamanho de quem eles estão lidando, obviamente. Cair atirando pode ser um prejuízo muito maior, a menos que o cara, né, tenha realmente uma doença terminal e fale, olha, quer saber de uma coisa, eu vou abrir a boca, eu sou doidão mesmo e vou falar tudo. Mas a aliança não vai continuar. Caindo o Bolsonaro,
o Bolsonaro deixa de ser o presidente. Deixando de ser o presidente, a aliança continua com o presidente, não com a pessoa do Jair Bolsonaro. Não existe mais o juiz Sérgio Moro, existe o Sérgio Moro. Não existe mais aliança assim que ele deixar de ser o ministro. Léo, deixa eu ler aqui, ó. Ione Breder. Será que Lula, quando sair, vai continuar tendo paciência com essa elite entreguista e ávida, depois de tudo que aconteceu, ou vai sair com posicionamento mais à esquerda, né? Pois é uma grande incógnita, né? Recebemos bilhetes do Lula, viu, Léo? O Lula mandou bilhetes pra gente, continua assistindo direto à TV 247. Deixa eu aqui, enquanto você falava, eu recebi um artigo espetacular de um historiador chamado Carlos Dincal, né? O Carlos Dincal, ele é colunista do 247, mora na cidade de Bauru, já foi inclusive candidato a prefeito, se eu não me engano, e ele resume um pouco tudo que a gente falou de maneira muito perspicaz. Eu vou ter que ler o artigo na íntegra, Léo, então peço um pouco de paciência. O artigo que ele me passou agora e que a gente vai subir como manchete no 247 fala: o golpe está no ar, né? A próxima semana talvez seja decisiva na história do Brasil. O próprio presidente Bolsonaro já admitiu que seu governo atravessará por um tsunami em breve. Vejamos as forças que se unificam contra o atual governo. 1. O empresariado já percebeu que esse governo não possui qualquer projeto para a recuperação econômica. Tragédia econômica. 2. Os setores sociais estão se organizando em uma enorme greve geral no dia 15, depois de escandalosos cortes na educação e devido à insistência do governo em aprovar uma reforma da Previdência predatória a praticamente todo o país. 3. A base do governo no Congresso e no Senado não está articulada e a cada dia aumenta a dissidência do Centrão, dos perigos que o apoio a Bolsonaro pode significar no curto prazo. 4. As Forças Armadas começam finalmente a perceber que apoiaram não um candidato pró-militares, mas um candidato pró-milicianos, né? Exatamente, a milícia para derrotar o exército. 5. A grande imprensa reconhece hoje que não há diálogo com esse governo, fechado de forma definitiva com os setores evangélicos de rádio e TV. Então ele põe aqui rapidamente, Léo, que o Bolsonaro brigou com os empresários, com os setores sociais, com os políticos do Congresso, com as Forças Armadas e com a imprensa. 5 brigas paralelas para um sujeito só, né? Aí ele fala, continua em cal, né? Apenas aqui já teríamos uma força significativa para o desgoverno e o caos instalado em toda a nação. É exatamente isso que vemos pelas ruas, caos. O Brasil vive uma situação de caos, a verdadeira balbúrdia, né? Mas o ponto mais nevrálgico no atual momento em que vivemos reside no ponto 4. Nunca na história desse país o exército foi tão humilhado por um presidente, como ocorre hoje. Através do seu Rasputin de botequim, Olavo de Carvalho, Bolsonaro passa o seu verdadeiro apreço aos generais, do seu vice até os demais que assumiram postos importantes na máquina pública. Ao conceder a máxima honraria da Ordem do Rio Branco para o seu Rasputin, Bolsonaro acabou por torná-lo seu verdadeiro porta-voz. Ora, se os generais podem ser vilipendiados e humilhados de maneira tão chula por um débil mental que conta com o apoio de outro débil mental que ganhou o mandato de presidente, como esses mesmos generais podem exigir respeito das fileiras de menor patente dentro do exército? Exatamente, se os generais são humilhados por um débil mental, por que um sargento tem que respeitar um general, né? Quando o soldado e o cabo percebem que o generalato não se dá ao respeito, o apoio das Forças Armadas cai no colo dos coronéis, e todo coronel sonha em ser general, tanto quanto os generais sonham em ser Napoleão. Por outro lado, ou os generais honram seus títulos e destituem aqueles que o humilham perante a sociedade, ou a sociedade não respeitará mais o exército. Quando a humilhação parte de um traidor, como é visto Bolsonaro pelos próprios generais, sem capilaridade nenhuma na sociedade e com baixa popularidade, o que vemos é uma deposição sem que qualquer cachorro lata nas ruas. Após uma deposição, temos o quê? Deposição não existe senão na morosa forma de lei. O país não aguenta mais um impeachment. Novas eleições seria colocar o PT de volta ao poder. E essa lucidez a elite está longe de alcançar. Então, Mourão assume e fica de forma ilegítima. Esse parece ser o sabor favorito na sorveteria dos golpistas. Olha que interessante, o cara está resumindo tudo que a gente queria dizer, Léo. De uma forma ou de outra, alguma coisa precisa acontecer no Brasil, e rápido. Não há paciência quando falta pão na mesa daquele que trabalha.
Aliás, hoje a Folha dizia que o Brasil está produzindo e consumindo menos comida, né? O índice Bovespa e o valor do câmbio são irrelevantes para a classe média, que está caminhando para insolvência absoluta. Desde o golpe de 2016, vivemos na anormalidade. E o problema disso é simples: não há limite para aquilo que é anormal. Esperamos por tudo, inclusive qualquer coisa. Olha a perplexidade que a gente está narrando aqui. No fim, alguém terá que se dirigir para a capital e dizer em baixo som: Brasília bem vale uma missa. Léo, texto brilhante, genial. Excelente, né? Artigo. Excelente artigo. Então, é realmente a materialização de tudo que a gente gostaria de dizer. Léo, mas continua aqui um pouco mais, que eu estou passando aqui para o pessoal botar na manchete do 247. Ele fala das 5 brigas paralelas, né? A briga com os empresários, com a sociedade, com a imprensa, com os militares, e tem ainda um terceiro, e com a classe, com os políticos, de maneira geral. Então são 5 frentes se fechando contra o sociopata que governa o Brasil. Por isso que eu dizia, olha, cada dia de Bolsonaro é um dia a mais de sofrimento para o Brasil. O que vem depois não sabemos, né? Mas o Bolsonaro se tornou, como diz o Alex Sonic, insuportável, Léo. Fala. E uma coisa que me impressiona, Léo, é que ainda existe apoio ao Bolsonaro nessas bases de fanatismo que ele mesmo citou, que são os veículos de comunicação evangélicos, né? Que de evangélicos, obviamente, não tem nada. Mas, mesmo assim, eu acredito que exista uma grande espiral de silêncio nessas igrejas e que pessoas estão decepcionadas, mas não têm coragem de falar porque elas estão naquela situação de que, olha, se eu falar isso, o meu colega pode não gostar mais de mim, então eu não posso mais falar do Bolsonaro, mas eu também não concordo com o Bolsonaro, o que significa que o apoio real do Bolsonaro pode ser muito menor, considerando que muitos evangélicos estão decepcionados com o bolsonarismo. E nessa circunstância, realmente, a pergunta que a gente se faz, né, é a pergunta que esse artigo faz de uma forma muito indireta. Como que esse cara continua no poder? Pergunta básica, que esse artigo traz, ainda que não de uma forma explícita, mas de uma forma muito clara. Olha, se ele não representa empresários, se ele não representa um acordo com o Congresso, se ele não representa absolutamente nada, né, se ele humilha, inclusive, as Forças Armadas, como que esse cara ainda se sustenta no poder? Exatamente por causa do desgaste do processo de impeachment. Exatamente isso, né? Nós temos esse processo de impeachment contra Dilma, que foi claramente um golpe. Outro processo de impeachment ia demorar tempo, e esse tempo, obviamente, ia causar um prejuízo ainda maior para a sociedade brasileira. Então, basicamente, podemos dizer que agora existe talvez um tsunami, seja exatamente essa pressão para que o Bolsonaro renuncie. Existe aí uma pressão de, cara, pula fora, vamos fazer um acordo, você pula fora e a gente não vai te botar na cadeia. Basicamente isso. Né? Porque o que a gente precisa pensar é isso, como que ele continua no poder se realmente ele briga com toda a imprensa, ele briga com o empresariado, ele briga com a sua base de governo, né? Como que ele continua no poder? É um mistério, Léo. A Luzia está dizendo: boa noite, guerreiros, boa noite, presidente Lula, espero meus mimos de sócio inscrito. Estou ansiosa pela caneca. Então manda um e-mail para o contato @brasil247. Obrigado, .com.br, né? Obrigado a Adelisa, que se tornou membro nesse momento. Flávio Camargo: enquanto o desgoverno impera, a fome e o desemprego só aumentam nas periferias do Brasil. Não temos tempo. Pois é, eu também acho, eu sempre fui partidário dessa tese. Todos os dias de Bolsonaro são dias destrutivos para o Brasil. Atush, posta na TV 247, por favor. De fato, eu acho que esse texto do Carlos Gincal vale uma postagem, né? Mas eu acho, enquanto o Léo falava, eu chamava ele aqui para a gente fazer uma live também. Sil Lopes: Léo, seria possível esse doido trazer exército americano para cá? Eu acho muito difícil, Léo, mas o Guaidó hoje falou que aceita a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Será que vai virar modinha? O Guaidó chama o exército americano na Venezuela e o Bolsonaro também chama o exército americano para o Brasil? Será que é essa? Mas são condições diferentes, Léo. Olha, são condições diferentes. É isso que eu falo, que essa é a pulga atrás da orelha dos militares brasileiros. Por quê? A situação do Guaidó, ela depende de uma coragem dos Estados Unidos desafiarem a verdade do que acontece dentro da Venezuela e
golpearem um presidente democraticamente eleito. Olha, jornalistas americanos estão sendo bem claros sobre esse golpe na Venezuela, eles estão deixando bem claro que o Guaidó não tem apoio popular, que é um golpe. Então, ocorre um risco aí do governo, a própria Fox News está falando que o que acontece na Venezuela é um golpe, que Guaidó não tem esse apoio, que ele não tem base, que não tem absolutamente nada. É só uma tentativa de golpe. A própria Fox News falando isso. Agora, no caso do Bolsonaro, ele é um cara que, mesmo que eleições fraudadas, tirando o cara que tinha mais de 50% das intenções de votos, utilização de fake news, impulsionamento de WhatsApp, mas ele ganhou nas eleições. Tudo bem, as eleições foram fraudadas, mas até a gente explicar isso para a comunidade internacional é muito difícil. Então, para os Estados Unidos colocarem o exército americano à disposição do Guaidó, tem uma crítica, inclusive dentro dos Estados Unidos, de pessoas que não concordam com o golpe na Venezuela. Agora, se o Bolsonaro sofre um golpe dentro do Brasil e pede ajuda dos Estados Unidos, aí sim. Por quê? O que é o processo de impeachment? É o processo que tem que ser instaurado pela Câmara, aprovado pela Câmara e, obviamente, é realizado pelo Senado. Se Mas o golpe lento, Léo. É lento. Militares, pode ser que o Bolsonaro peça ajuda do exército americano. O Brasil não aguenta. Vamos lá. Sil Lopes. Né? Já li o comentário. Aqui, ó. Catarina Delgado. Mas o que fazer para tirar Mourão depois? Aí é outro problema, né? General Mourão. Tem aqui um cara zoeiro. Tem um superchat do General Mourão, tá, Léo? O General Mourão mandou um superchat pra gente. Vânia Barbosa, sugiro trazer o kit 247 para um encontro de Recife. Né? Pois é, seria uma boa ideia a gente levar o kit 247. Eu não me toquei, Léo, a gente praticamente está invadindo aqui já o Boa Noite 247. Eu me empolguei quando recebi o artigo do Carlos Dincal, né? E aí a gente tem que partir para o encerramento, senão a gente atrasa a grade da programação. Tá na hora. Vamos lá então, Léo. E a gente volta a qualquer momento aí com um Léo ao quadrado urgente, né? Se o tsunami acontece no final de semana, a gente não sabe, porque semana que vem começa no domingo, né? E se o Bolsonaro renuncia no domingo, vale um Léo ao quadrado extra. Pois é, já pensou, Léo? Léo, obrigado por tudo, obrigado a todos que nos acompanharam. Desculpa aí se eu perdi algum comentário relevante, algum superchat também, mas a gente estava tentando aqui fazer o melhor. Eu estava estreando esse novo cenário. E acabei de falar com o Carlos Dincal também, estou tentando amarrar um hangout com ele amanhã, para ele falar sobre esse artigo que realmente é muito impactante, sobre o que será que vem, o que será o amanhã, né, Léo? Né, porque realmente o Bolsonaro deixou esse mistério no ar. Mas Léo, eu tenho uma certeza, Léo, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. A gente volta com o Léo ao quadrado oficial na segunda-feira, ou em caso de renúncia ou tsunami, um Léo ao quadrado aí urgente. Muito obrigado. E eu volto às 10h30 da noite com o Léo Estopa ao vivo. Luiz Augusto perguntando o que vocês acham do voto do Toffoli sobre a defesa do Lula. Infelizmente, não tem informação. Opa, peraí. Não. Não, aqui tá um pouco exagerado. Tem um comentário aqui do Gabriel dizendo urgente. STF quer caçar Bolsonaro urgente. Deu 5 dias para explicar sobre o decreto do armamento, né? Eu acho que eles não vão caçar o Bolsonaro, eles vão anular o decreto, que é bem diferente, mas, enfim, vamos esperar para ver o que acontece. Léo, muito obrigado a todos. Vamos ficar então com Gisele, Paulo e Alex no Boa Noite 247. Valeu, gente, obrigado, bom fim de semana a todos.